dia. Tudo bem, Agora gente? sim. Então, vamos apresentar. Hoje nós temos uma nova reunião anátomo-clínica. O doutor Fernando Campos, o doutor Aloísio Felipe e o doutor Marcos Barros vão apresentar o caso clínico de hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, agora sou eu. Bom dia a todos. Bom dia. Estou muito contente que ontem eu mandei alguns convites e estou muito honrado com a presença do professor Geraldo Brasileiro Filho, nosso grande colega lá de BH, e não sei se o doutor Savassi vai ainda entrar na reunião, e também quero falar bom dia aos que estão também logados à distância e aos que estão no anfiteatro. Bom, vamos então dar início à apresentação do caso e depois da reunião a gente abre para dúvidas. Aí. Esse caso é uma paciente que ficou internada na enfermaria da Clínica Médica do HU em janeiro de 2023. Uma paciente do sexo feminino, de 47 anos, casada, parda, empregada doméstica, e o tempo de internação dela foi de 12 dias. Essa paciente nos foi encaminhada de outro serviço por apresentar uma alteração no exame tomográfico e ela veio sem diagnóstico definido. Então, eu vou tentar acrescentar algumas coisas no que está escrito durante a minha leitura. A paciente referia a 1 mês da admissão no nosso pronto-socorro um quadro de infecção na pele, na coxa direita, próximo à sua genitália. Ela referia que eram furúnculos. Segundo os familiares, a paciente não deixava ser examinada, diziam até que não era examinada por médico e tampouco deixava que seu marido ou alguma parente visse a lesão. Ela disse que fez um tratamento por conta própria, ficou muito confuso se ela usou antibiótico ou não usou antibiótico, mas que tinha remédios caseiros de aplicação local. Após a resolução dessa infecção, ela iniciou com um quadro de dor articular, comprometendo o tornozelo direito, que a fez procurar um pronto-socorro, aonde ela foi imobilizada. Nós desconhecemos a causa, a indicação, perdão, da imobilização. Ela, na época, fez uso porque ela apresentou também otalgia, e das idas a pronto-socorro, ela fez uso de amoxicilina e nimesulida. A seguir, o quadro evoluiu com mialgia, com uma poliartralgia aditiva bilateral em punhos, cotovelos, ombros, joelhos e calcanhar. Dor esta intermitente que piorava com o passar do dia e com esforço físico. Na sequência, durante esse mês todo que estava evoluindo, ela começou a apresentar uma dorsalgia ventilatória dependente e tosse, o que a fez procurar o serviço de saúde externo, aquele que a encaminhou ao HU e tinha colocado uma hipótese diagnóstica de tumor de pulmão, carcinoma espinocelular, não sei porquê, ou tuberculose. Nesse mês todo de doença dessa paciente, ela negava febre ou dispneia e achava que tinha perdido 3 quilos na última semana. O exame físico de entrada era uma paciente em regular estado geral, lúcida, um Glasgow de 15, apresentavam faces de dor, anotado em prontuário, descorada, hidratada e eupneica. A PA dela era de 110 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 102, rítmica, afebril e saturando a oximetria dela em ar ambiente 93%. O tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, com extremidades quentes, bem perfundidas, sem edema, sem empastamento de panturrilhas. Ela tinha uma cicatriz na região inguinal, sem sinais flogísticos, onde a paciente referia o aparecimento dos tais furúnculos. Articulações examinadas no momento da internação não tinham sinais de sinovite. E tampouco de artrite, mas eram dolorosas. Pulmões, murmúrio vesicular presentes, sem ruídos adventícios, uma paciente eupneica ao exame, coração era um exame normal e o abdômen também, flácido, indolor à palpação com ruídos presentes.
Era uma paciente de antecedente, que apresentava antecedente de hipertensão arterial, fazendo uso de losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia, e era tabagista 30 maços ano. Ela trouxe um exame, aquele do encaminhamento, de outro serviço, com o seguinte laudo: presença de múltiplas lesões nodulares de tamanhos variados, algumas escavadas, com paredes espessas e outras menores e sólidas no lobo superior direito e no lobo inferior esquerdo. As maiores lesões mediam até 6 centímetros. E, além disso, também apresentava nódulos com densidade de partes moles, esparsos pelos segmentos pulmonares vários, medindo até 2,8 centímetros. Os vasos torácicos eram normais e não havia, né, derrame pericárdico, a traqueia, carina, brônquios principais normais e não apresentava linfadenomegalia mediastinal. Nós não vimos esse exame, mas o laudo que acompanhou era esse. A hemoglobina da paciente no outro serviço era de 12,2 gramas por cento, leucócitos de 19.540, sem desvio à esquerda, plaqueta de 639 mil, o PCR de 21,9 para o método naquele hospital de 0 a 5. A ureia de 38, a creatinina de 0,48, as transaminases normais, a CPK normal, o sódio e potássio dentro dos limites normais também. Internada na enfermaria da clínica médica, nós vamos apresentar a tomografia que foi feita aqui, que nos permitiu pensar no diagnóstico de uma embolia séptica, artrite reativa. A paciente apresentava um quadro psiquiátrico a esclarecer no momento e tinha uma história de depressão. Pensamos em endocardite infecciosa e uma piriflebite. Aí eu deveria corrigir, melhor falar em tromboflebite, né? Piriflebite é um nome mais utilizado para ver a porta, mas nós queríamos dizer que achamos que podia ter uma tromboflebite dos vasos da perna, próximo a onde ela havia apresentado a piodermite. Então, com essas hipóteses, ela foi admitida. O tratamento dessa paciente consistiu em analgesia, que inicialmente consistiu do uso de tramadol, usava morfina se necessário, era uma paciente que pedia muita analgesia, e era mialgia em várias regiões do corpo. A gente ia examinar e não via nenhuma alteração inflamatória, ora era artralgia no ombro, mudava de articulação, chorava bastante, e ficava solicitando continuamente analgesia. Então, foi usado morfina, se necessário, dipirona, amitriptilina, cetoprofeno, depois passou a usar morfina de horário e gabapentina. Foi usada losartana, o ceftriaxone eu explico daqui a pouquinho por que foi usado, ondansetrona, ela fez umas lesões orais, usou sinistatina oral e enoxaparina profilática porque a paciente não saía do leito. Isso é um resumo dos 12 dias de internação. Bom, dos exames de entrada no HU, ela apresentava 12 gramas por cento de hemoglobina, um leucócito de 22.350 ainda, ou sem desvio à esquerda, plaquetas de 788 mil, um INR normal, ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, normais. Proteína total de 6,7, uma albumina de 3,4 e, portanto, uma globulina de 3,3. As transaminases normais, bilirrubina total normal, o DHL também normal. A urina 1 apresentava uma proteinúria de 1 cruz e hemácias de 70 mil. E foi coletada uma urocultura que foi negativa. O PCR era de 242. As sorologias para hepatite A, B, C, HIV e sífilis eram negativas, o FAM foi negativo, C3 e C4 normais, e tinha um fator reumatoide de 198 para um normal de 30. Não. Bom, essa paciente, para mostrar a tomografia que motivou a broncoscopia, nós tínhamos convidado o Dr. João, mas eu acho que ele teve algum problema, então eu vou mostrar um filminho que eu fiz. Bom, essa aqui é a tomografia da janela de mediastino,
aonde a gente vê os ápices pulmonares, já vemos uma lesão ali no ápice esquerdo, é uma lesão nodular, comprometimento também, então, dá para voltar? Vamos voltar de novo, porque eu não sou muito craque nessa. Então, a lesão no ápice, a lesão também, nodulações cavitadas, justapleurais, mediastino aparentemente normal, onde a gente vê ali o esôfago. Dá para mostrar com a setinha? Então, aqui, ele pula. Então, o esôfago, aqui a traqueia, aqui a gente vê já a crosta da aorta e as lesões nodulares escavadas, essa desse lado. Outra anterior no lobo esquerdo, outra posterior no lobo esquerdo. Aparentemente o coração sem alterações. E aí já vemos o fígado, a cúpula hepática, o baço e o estômago ali. O fígado um pouco aumentado de tamanho. Bom, agora eu quero ver o outro filme. Na janela do pulmão a gente vai ver essas lesões. O pulmão, na verdade, o parênquima pulmonar não mostra muita alteração. Talvez aqui no posterior, no pulmão direito, a gente vê um pouco de vidro fosco. Esse mouse. Aqui um vidro fosco. As lesões cavitadas. À esquerda, grande, tanto anterior como posterior, e demais segmentos do pulmão normal. Vamos voltar? Então, com essa tomografia, nós fizemos o diagnóstico de muito mais de um abscesso de pulmão do que de uma neoplasia. Essa paciente foi submetida à broncoscopia, que revelou a presença de pus na árvore brônquica, esquerda principalmente, onde nós vimos aquelas duas maiores lesões cavitadas. O lavado broncoalveolar mostrou leucócitos frequentes, a cultura resultou em proteomirábiles menos do que 10.000 colônias e um streptoviridans maior do que 10.000 colônias. Ambos sensíveis a ceftriaxona, motivo pelo qual nós introduzimos a ceftriaxona logo no início do tratamento da paciente. A cultura de bacilo alcoácido resistente foi negativa, a cultura de fungos foi negativa e o anátomo patológico da biópsia transbrônquica foi de um tecido peribrônquico com necrose coagulativa e a pesquisa de células neoplásicas negativa. 8 balões de hemoculturas foram colhidos dessa paciente e foram negativos. Alguns foram colhidos antes da introdução do ceftriaxone e alguns foram colhidos depois da introdução do antibiótico. O ecocardiograma transtorácico mostrou um átrio esquerdo, eu consideraria como normal, né? A relação átrio esquerdo à aorta aí está próximo de 1, uma fração de ejeção, eu sintetizei, de 67%, portanto, sem nenhum comprometimento sistólico da fração da contração do ventrículo esquerdo, e o septo igual à parede posterior com 10 milímetros. Apesar da paciente ser hipertensa, não mostrava uma hipertrofia miocárdica assim tão importante. Ausência de válvulas e fluxos sem alterações patológicas, ausência de vegetações ao exame transtorácico e o pericárdio de aspecto normal. Nós não ficamos satisfeitos porque achávamos que poderia, com toda aquela exuberância dos achados tomográficos no pulmão, continuamos com a hipótese de uma endocardite infecciosa e pedimos um ecocardiograma transesofágico que veio sem vegetações ou trombos cavitários. Essa paciente, por volta do 10º dia de internação, ela apresentou uma queixa de amaurose, depois uma pitose, e foi pedida uma tomografia de crânio, que foi normal, foi feita uma consulta, uma interconsulta oftalmológica, e o exame oftalmológico foi
não teve alteração. Nós tínhamos pedido uma consulta à ginecologia, porque essa paciente teve aquela doença próxima da genitália, então a gente queria saber se ela poderia ter alguma flebite em anexo, ou algum comprometimento do exame ginecológico, mas a gente não teve sucesso. Durante a internação, que foi um período de 12 dias, essa paciente apresentava quadro de dor muscular, articular de localização variada, como eu já falei, com comprometimento exacerbado, acompanhado de choro, requisitando analgesia constantemente. Avaliada pela psiquiatria, que não definiu um diagnóstico de psicopatia, a despeito de história de depressão tratada no passado. Dos exames laboratoriais, durante a internação, foram repetidos, ela mantinha uma leucocitose com neutrofilia, que variou de 18 a 32 mil. A proteína C reativa sempre se manteve acima de 200. A função hepática, renal, as enzimas hepáticas e os eletrólitos e CPK sempre foram normais durante a internação. Devido a imagens pulmonares, múltiplos nódulos e agente isolado com história de piodermite extensa prévia, aventou-se a possibilidade de endocardite infecciosa ou tromboflebite, perdão, o nome não está correto, da veia femoral ou ilíaca, ou vasos pélvicos, submetida a ecocardiografia transtorácica e transesofágica, que resultaram normais. 2 dias antes do óbito, a paciente reviriu turbação visual à direita, fugaz, e a 1 dia do óbito, aptose palpebral que foi vista e comprometimento do sexto par à esquerda, acompanhada de uma tomografia normal de crânio. No 11º dia de internação, ela apresentou sinais clínicos de septicemia, com hipotensão, dessaturação em ar ambiente, piora das escórias nitrogenadas e hipercalemia. A ureia foi para 71, a creatinina 2,5, o potássio 6,7, o cálcio ionizado diminuiu, foi para 1,07, o pH em uma acidose metabólica muito importante. PCR 303, as transaminases subiram vertiginosamente, TGO de 2.623 e TGP de 823. A CPK aumentou e o lactato de 159, um lactato venoso. Nesse dia foram colhidos 2 balões de hemocultura que foram negativos e a urocultura negativa. Ela foi transferida para a UTI, recebendo noradrenalina via catéter central, mudança do regime antimicrobiano para meropenem e vancomicina, foi submetida a intubação orotraqueal e assistência ventilatória mecânica, porém ela evoluiu em choque refratário. E por isso a gente pediu a necrópsia. Vamos então passar agora para o Dr. Marcos Barros para apresentar a autópsia. Pronto, Marcos. Pronto. Então, novamente, bom dia a todos. Sou o Marcelo, sou R2 de Patologia da USP. Eu vou apresentar essa autópsia que eu fiz junto com o meu colega, o João Pedro, e foi laudada sob a orientação do professor Aloysio. Bom, eu vou apresentar o caso nessa ordem. Primeiro os achados de autópsia macromicroscópicos, depois a gente vai discutir um pouco da folha frontal e trouxe uma pequena discussão sobre um dos achados da autópsia. Eu não vou dar spoiler agora. Então, sobre os achados da autópsia, a gente vai discutir de forma sistemática, começando com o exame externo. Então, o que mais chamava a atenção nessa paciente, que ela apresentava 2 lesões vulvares. Uma das lesões, que era a lesão principal, era uma úlcera vulvar de 1,8 centímetros, centrada ali em pequenos lábios, que apresentava um fundo sujo, bordas elevadas, e ela apresentava também algumas áreas de flutuação em partes moles adjacentes, como porção medial da coxa, como o Monte de Vênus. E ela também apresentava outras lesões menores, eram lesões de até 0,3 centímetros, com fundo cicatricial, limites mal definidos, que é de outra etiologia, que eu vou mostrar a seguir. Aqui nessa foto panorâmica a gente consegue ver bem a microscopia das 2 lesões. Aqui a lesão da esquerda, que era aquela lesão mais de aspecto supurativo, abscedado, e aqui à direita aquela lesão mais crônica. Então, começando com a lesão da esquerda, a gente vê essa área aqui a gente vê a epiderme, e aqui tem essa área de ulceração, com esse exudato mais agudo, que eu vou aproximar para mostrar melhor as características dele. E também a gente consegue ver alguns vasos com
vários trombos com fibrina aqui na derme. E era uma lesão bem extensa que acometia até a hipoderme. Aqui a gente vê novamente esse exudato fibrinoleucostário agudo, e não sei se dá para ver bem aqui, mas também com necrose liquefativa, caracterizando um abscesso. Ah, tá. Tem essa aqui mais de perto que a gente vê, como eu falei, o exudato fibrinoleucostário com predomínio de piócitos e área de necrose liquefativa, ou seja, sem preservar a estrutura, o que caracteriza um abscesso. E aqui é outra lesão que a gente vê uma discreta atrofia da epiderme, com uma retificação dos cones, e essa lesão e essa esclerose meio hipocelular na derme, além de um infiltrado discreto aqui embaixo, caracterizando um líquen escleroso, que pode inclusive ter funcionado como uma porta de entrada para a lesão principal, que a gente vai discutir mais adiante. Aqui um painel comparando as duas lesões, aspectos macromicroscópicos, aqui a lesão supurativa e aqui a lesão do líquen escleroso. Passando a abertura, o que chamava atenção aqui é uma foto da abertura do tórax. A gente vê esse espessamento pleural com aderências bilateralmente, mas aqui nessa foto dá para ver melhor em lobo superior direito, que corresponde a uma das lesões principais que vou mostrar a seguir. Ela também tinha um derrame pleural serohemorrágico de mais ou menos 500 ml bilateralmente. E o que chamava atenção também, não só no tórax, mas também no abdômen e na pelve, essas hemorragias pontiformes, tanto em serosas quanto em partes moles, no tecido adiposo. Aqui uma vista do bloco, do monobloco, né? Uma vista posterior, que a gente consegue ver essa lesão aqui à direita, que corresponde àquela área de aderência que a gente tinha visto, e também essa lesão aqui inferior, que vai ficar mais claro posteriormente. Por essa hipótese de tromboflebite, a gente dissecou bem a veia cava inferior e os principais ramos. Aqui a gente tem uma imagem da cava inferior superiormente entrando no fígado, e aqui das ilíacas comuns, e não tinha realmente trombos. E o chamado que mais me chamou a atenção foi realmente um piopericárdio que ela tinha, de aproximadamente 50 ml, associado a uma pericardite, espessamento difuso do pericárdio. O sistema nervoso central, a gente não teve grandes achados, ela tinha um céfalo de um peso reduzido, mas sem alterações macro ou microscópicas. Tinha esse relato de amorose, aí foi questionado na época se tinha lesão de nervos cranianos, a gente não observou, mas é algo que é bem difícil observar, porque era tanto o sexto quanto o quarto par, eles são danificados durante a retirada do encéfalo. Então a gente não observou, mas esse é algo difícil de ser encontrado. No sistema cardiovascular, a gente vê aqui essa pericardite, com pericárdio difusamente espessado, opaco, granuloso, e era o coração também de peso bem aumentado, acima do percentil 99. Na dissecção, o que a gente observa aqui a gente tem o lado direito, tanto a via de entrada, aqui o átrio, a válvula tricúspide, e aqui o ventrículo, e aqui a via de saída. Aqui a gente tem o ventrículo, a válvula pulmonar e a artéria pulmonar. E tinha esse espessamento subendocárdico difuso, predominantemente na via de entrada, que a gente vê aqui tanto no átrio, quanto na válvula, que estava com o anel bem espessado, quanto também no endocárdio ventricular. Achado também na via de saída, mas mais exuberante na via de entrada. Agora, partindo para a microscopia dessa lesão, a gente fez uns cortes que pegavam tanto o átrio, a válvula e o ventrículo. E é o que a gente vê aqui. A gente tem aqui o átrio, a válvula aqui rebatida e o ventrículo. Aproximando, o que a gente vê é novamente esse processo inflamatório agudo, supurativo, com formação de abscessos, acometendo tanto a superfície endocárdica quanto o miocárdio. O pericárdio também está acometido, mas esse campo não foi muito feliz em mostrar isso. Outros campos vai ser mais claro para mostrar. Aqui mostrando tanto o átrio quanto a válvula tricúspide, o mesmo processo. E aqui é uma foto mais perto da válvula, mostrando isso. Partindo para a via de saída. Novamente, um corte mostrando o ventrículo, a válvula e a artéria pulmonar. E o que a gente vê aqui, o ventrículo,
a válvula e a artéria pulmonar, também com o mesmo processo. Uma endocardite supurativa com extensão para o miocárdio, formação de abscesso. Mesma coisa também na artéria pulmonar. E aqui uma foto da parede livre, que a gente vai conseguir observar melhor outros aspectos. Aqui a gente vê o pericárdio, o miocárdio, e aqui o endocárdio nas trabéculas cárneas. Aqui a gente consegue ver bem o pericárdio, essa pericardite, fibrinoleucostária, formação de essa necrose liquefativa também. Aqui no miocárdio, esse mesmo processo. E também no endocárdio, caracterizando uma pancardite que essa paciente tinha. No lado esquerdo, os achados eram menos exuberantes, mas a gente também tinha alguns espessamentos subendocárdicos, só que menos intensos. Principalmente na via de entrada. Na via de saída, a gente tinha um aspecto macroscópico, mas a gente não encontrou microscopicamente. E aqui é só aterosclerose. Não era esse mesmo processo, não. E também um certo espessamento da parede ventricular também. Aqui aquele mesmo corte, mostrando aqui o átrio, aqui a válvula atrioventricular mitral, né? E aqui a musculatura pectínea, aqui o ventrículo. Aqui a gente consegue ver bem essa pericardite. Inclusive, eu vou aproximar nessa região aqui, ó. A gente consegue ver, inclusive, o mesotélio reativo e a fibrina. Aqui na válvula mitral, esse mesmo processo. E aqui também no endocárdio, com extensão já para o miocárdio. Aqui uma foto da parede livre, vocês podem ver que o acometimento é bem menor do que no lado direito. Mas a gente também vinha alguns trombos com fibrina e com essa... Aqui não está muito claro, mas tem algumas imagens mais convincentes, mas com necrose fibrinoide da parede, extensão desse processo para o parênquima. E também ela tinha algumas áreas de miocardiosclerose, que é compatível com a hipertensão dela também, assim como esse espessamento da parede ventricular esquerda. Partindo para o sistema respiratório, a gente conseguia ver novamente esse espessamento pleural com aderências, e eram pulmões também de peso bem aumentado, os dois acima do percentil 99. Aqui na visão posterior, essa área de aderência corresponde a essa área de abscesso no lobo superior direito. E aos cortes a gente vê essas duas lesões abscedadas, no lobo superior direito e no inferior esquerdo, em correlação com o exame de imagem. Agora, na microscopia, a gente vai começar primeiro pela lesão no lobo superior direito. O que a gente vê é essa área de abscesso aqui e o parênquima adjacente. Aproximando mais, a gente consegue ver que o parênquima adjacente os alvéolos estavam preenchidos por esse exudato fibrinoleucostário agudo, com formação de fibrina, edema, caracterizando um dano alveolar difuso em fase exudativa. A gente também conseguia ver esses mesmos trombos de fibrina, com necrose fibrinoide dos vasos no pulmão. Aproximando mais, primeiro essa área de abscesso, não vou ficar repetindo a mesma coisa, exudato fibrinoleucostário, necrose liquefativa. Aqui uma área do parênquima adjacente, mostrando os alvéolos preenchidos por esse exudado fibrinoleucostário. E aqui nesse campo dá para ver melhor a fibrina e o edema. Mesmos achados na lesão no lobo inferior esquerdo, o abscesso, o parênquima adjacente com dano alveolar difuso. Mesma coisa. Agora, partindo para o sistema gastrointestinal, as vísceras ocas não tinham grandes alterações, nem o esôfago, o estômago, o delgado e o cólon. O pâncreas também tinha um aspecto habitual, trouxe aqui só uma imagem macroscópica representativa. Já o fígado, ele apresentava um peso aumentado e tinha essas várias lesões amareladas de distribuição randômica por todo o parênquima. Aqui aproximando mais a gente consegue ver. E também o parênquima tinha um aspecto com um discreto realce discretamente variegado. A gente vai ver melhor na microscopia, mas não tão intenso. Então a gente consegue ver aqui uma imagem panorâmica do fígado. Nesse fragmento aqui a gente consegue ver essa lesão aqui, que eu vou aproximar. E a gente vê novamente essa formação de abscesso no parênquima hepático. E no restante do parênquima, o que a gente observava era essa congestão centrolobular. A
a gente consegue ver aqui bem, até com extravasamento de hemácias, e o que dava aquele aspecto variegado do fígado, mas sem achados de uma congestão crônica, assim, para chamar de um fígado em noz moscada. Era mais uma congestão aguda que ela tinha. E também um discreto infiltrado portal inespecífico de padrão reacional. Aqui, novamente, outra área de abscesso. Partindo do sistema urinário, ela tinha rins também de peso aumentado, ela tinha um córtex pálido, uma medula vinhosa, com aspecto macroscópico que a gente encontrou na necrose tubular aguda, e também ela tinha vários desses nódulos amarelados na transição córtico-medular. Aqui eu vou mostrar a lâmina dessa lesão principal no polo superior do rim direito. E a gente vê aqui o córtex adjacente e aqui a lesão. Aproximando, a gente vê novamente essa área de abscesso no rim. No parênquima adjacente, a gente vê esse exudado agudo preenchendo tanto os túbulos quanto o interstício, também com a deposição de fibrina. E nesse outro campo a gente vê também alteração nos túbulos renais, com hipereosinofilia, picnose, talvez uma degeneração hidrópica, caracterizando uma necrose tubular aguda. E no glomérulo a gente vê a extensão desse processo também aqui abaixo da cápsula de Bowman e também alguns microtrombos de fibrina nos capilares glomerulares. O sistema reprodutor não tinha grandes achados. O único achado que a gente viu foi um cisto folicular no ovário esquerdo, que eu trouxe a imagem panorâmica da lâmina. E aqui é o revestimento, que era um revestimento simples, sem grandes comemorativos. Sistema retículo endotelial, ela tinha várias linfonodomegalias mediastinais, a maior medindo 3 centímetros. E o baço tinha uma cápsula espessada, com fibrina, e estava congesto, e tinha vários desses micronódulos que eu vou mostrar a seguir. Então, o linfonodo, esse é o maior linfonodo que a gente encontrou, o de 3 centímetros. Ele tinha tracose, né, com o linfonodo mediastinal, e tinha essa reação predominantemente paracortical e sinusoidal, sem grande expansão folicular. E é que a gente consegue ver esse processo estendendo para os seios medulares também. No baço, a gente consegue ver, aqui está a cápsula do baço, a gente consegue ver essas áreas de abscesso, com hiperplasia da polpa branca e congestão na polpa vermelha. Aproximando mais, a gente vê de novo aqueles trombos nos vasos, com necrose fibrinoide, extensão do exudato para o parênquima do órgão. Aqui as áreas de abscesso. E aqui nesse campo eu vou mostrar tanto a polpa branca quanto a polpa vermelha. Aqui a gente consegue ver a expansão da polpa branca, aqui uma artéria com um manguito linfóide periarteriolar, e aqui a polpa vermelha congesta e com neutrófilos nos sinusoides, caracterizando uma esplenite aguda. Por fim, no sistema endócrino, o que ela tinha era uma doença folicular nodulada tireoide, com nódulos coloides simples, né, o que é um antigo pócio adenomatoso, e ela tinha também um microabscesso de 0,4 na adrenal direita, que a gente vê aqui. Aproximando aqui, a gente vê o córtex adrenal, aqui em cima a camada glomerulosa, aqui a fasciculata, e aqui o abscesso. Agora, integrando tudo que a gente viu até agora, esse foi o raciocínio que a gente fez para a causa do óbito. Como causa básica, a piodermite, talvez o líquido escleroso atuando como porta de entrada, que gerou uma bacteremia, gerou uma endocardite, e daí ela teve uma embolia séptica, que levou a abscessos na adrenal, como a gente viu, no fígado, nos rins bilateralmente, baço, pulmões bilateralmente, bem como esses êmbolos podem ter parado no miocárdio, causando uma pancardite, e também a endocardite, por extensão contígua, né, também contribuiu para essa pancardite. Disso ela evoluiu para uma sepse, o que tem bastante correlação com a clínica também, que ela apresentou nos últimos dias. E alterações de sepsis que a gente encontrou foram aquele fígado de padrão reacional, esplenite aguda, o dano alveolar difuso, e claro que os abscessos também podem ter contribuído, né, por contiguidade para esse dano alveolar difuso, uma necrose tubular aguda, e a gente também questionou uma coagulação intravascular disseminada por aquelas várias hemorragias pontiformes em partes moles e também vários microtrombos de fibrina que ela apresentava. Para discussão, eu trouxe aqui um artigo para discutir se existe relação entre endocardite infecciosa e infecções cutâneas em pacientes da comunidade que não sejam usuários de drogas intravenosas, não usem dispositivos, que são fatores de risco mais bem estabelecidos. Aqui eu trouxe um panorama geral para puxar o gancho para a discussão. As principais manifestações clínicas da endocardite são
febre, anorexia, calafrios, perda de peso. Na endocardite direita, é muito comum você ter êmbolos pulmonares sépticos, até metade dos pacientes apresentam, e na evolução da doença pode apresentar infartos, abscessos pulmonares, empiema e até pneumotórax. Na microbiologia, o agente etiológico mais comum é o Staphylococcus aureus, seguido do Streptococcus, como o Streptococcus viridans e o Enterococo, exceto em usuários de drogas intravenosas, que tem maior proporção de gram-negativos e fungos. Como fator na epidemiologia, a endocardite direita ela corresponde à minoria dos casos, apenas 10% se isolada e 13% acometendo também o lado esquerdo. Os fatores de risco clássico, como eu falei, o principal é o uso de drogas intravenosas, o uso de dispositivos intravasculares, como catéteres, o uso de CDI e alguma anomalia cardíaca, além também de uso de válvulas artificiais. Mas será que infecções cutâneas em pacientes rígidos da comunidade, ou seja, que não usam dispositivos intravasculares, não têm o CDI, não têm anomalias cardíacas, também são fator de risco para endocardite? Esse é um artigo bem interessante que ele discute exatamente isso. Foi uma pesquisa sistemática de porta de entrada em episódios prévios atuais de endocardite em uma única instituição na França. Que eles fizeram? Durante 7 anos, eles avaliaram todos os pacientes que eram admitidos no hospital deles com os critérios de Duke e eles encontraram 318 pacientes que preenchiam esses critérios, dos quais 3/4 eles conseguiram encontrar uma porta de entrada. Eles faziam uma avaliação multiprofissional, bem como exames complementares, como o TC de crânio, de corpo inteiro, endoscopia e colonoscopia. E o que eles encontraram? A principal porta de entrada foi a cutânea, mas não relacionada ao uso de drogas intravenosas. E nos pacientes com porta de entrada cutânea, os não relacionados a cuidado de saúde, ou seja, pacientes da comunidade, corresponderam a 1/3 dos casos, incluindo pacientes com abscessos e furúnculos cutâneos. Em relação à etiologia, nos pacientes da comunidade, a principal etiologia também foi o Staphylococcus aureus. Então, esse artigo mostra que sim, infecções piogênicas cutâneas em pacientes rígidos da comunidade podem sim evoluir para endocardite. Essas são minhas referências. Obrigado. Posso falar? Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação, bastante convincente do quadro da paciente. Tenho uma dúvida para fazer a você. Nas diversas pesquisas histológicas, houve a possibilidade de saber se havia algum agente, foi feito um Brown-Hopkins, um GRAM, para ver se tinha bactéria gram-positiva ou gram-negativa? Porque, nesse caso, o que nos deixou bastante frustrados é que a gente não conseguiu, em nenhuma hemocultura, isolar o agente. A gente tinha a suspeita da piodermite, porém, nós não tivemos esse exame ginecológico que vocês fizeram, infelizmente. Mas a gente tinha a ideia de que talvez uma tromboflebite femoral. Eu me lembro na época de ter conversado com você que vocês conseguiram fazer a investigação até a ilíaca, mas que o técnico não quis descer até a femoral, né? Então, nós não tínhamos. O fato é que nós não tínhamos o agente isolado, nós não tínhamos também nenhum exame radiológico que pudesse mostrar uma tromboflebite da femoral, não tínhamos também nenhum achado clínico que pudesse levantar essa possibilidade de tromboflebite, né? Talvez ela fosse profunda e a gente não tivesse um vermelhidão, um edema, dor local, e também não insistimos muito nessa investigação. E fomos guiados pelo isolamento do Streptoviridans na broncoscopia. Nós achávamos que aquela cultura era representativa, apesar de ter um gram negativo e um gram positivo. Nós utilizamos, então, a ceftriaxona. Mas a minha dúvida é se
se a gente tivesse um estáfilo isolado, se não seria... Será que nós tratamos um estáfilo com tentamos tratar um estáfilo com ceftriaxona? Eu sei que o Brown Hobbs e o Gram não vão dizer se é estrepto ou estáfilo, mas eu queria saber se houve a possibilidade de vocês verem colônias de bactérias nesses diversos abscessos. Não, doutor, a gente não fez colorações. Tinha algumas áreas que pareciam ser colônias bacterianas, só que nada assim muito convincente não, tanto que a gente não trouxe aqui para apresentação. Então, infelizmente, a gente não foi muito feliz nisso, a gente não conseguiu demonstrar o agente etiológico nos cortes examinados. Tá certo. Bom, eu queria abrir assim, um espaço, acho que a gente tem um tempinho ainda, para algum colega que esteja à distância ou aqui da sala, alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, tanto para mim quanto para você, Marcelo. A doutora Luciana quer ver se tem alguém para fazer alguma pergunta. A Luísa, quer falar? Eu queria comentar um pouquinho. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Está ouvindo, Fernando? Sim, estamos. Tá. Eu peguei poucos comentários, tá? Então, obrigado, Marcelo, pela apresentação, Fernando, pelo caso. Primeiro comentário, o caso, na época, né, que a gente acompanhou no HU, ele dava a impressão de abrir mais diagnósticos diferenciais. Embora tivesse essa suspeita de endocardite, ficou um quadro ainda meio nebuloso, né? Então, a autópsia é super bem indicada e, na verdade, pela apresentação de hoje, já foi mais confirmatória. Segundo ponto, não é uma endocardite com vegetações, né? É uma pancardite, um espessamento, uma infecção do endocárdio destrutiva, mas não tinha aquelas lesões clássicas vegetantes que talvez tenha dificultado a clínica ou a imagem detectar. E o último ponto, 2 pontos mais, né, da autópsia ainda, na época do atestado mesmo, a gente, tendo terminado a macroscopia, a gente ficou na dúvida, né, ainda, se podia atribuir o nexo causal da infecção cutânea para a endocardite, mesmo sem ter achado, sem ter nenhuma evidência de uma tromboflebite infecciosa, e no final a gente bancou no atestado, né, vamos dizer assim, a gente atribuiu no atestado mesmo a causa básica como infecção cutânea, mas e a autópsia e microscopia confirmou. Colônia bacteriana, o agente etiológico, Pedro, não é que a gente não se esforçou para identificar, é que realmente se você não tem colônia no HE, é muito difícil você procurar só na coloração, tudo muito inespecífico, você tem que ter uma colônia ou a vegetação, né, ficaria mais fácil da gente identificar e falar, pelo menos se é gram positivo ou gram negativo. Então, nesse sentido, a gente não conseguiu dizer mesmo. E o ultimíssimo comentário, ela não tinha evidência de valvopatia prévia. Tem um coração de hipertenso, mas não dá para atribuir, por exemplo, uma facilitação por uma valvopatia. Então, fica como, para mim, a lição do caso é uma história arrastada, subaguda, e no final era uma endocardite infecciosa mesmo, porta de entrada cutânea, tudo indica, mas essa sintomatologia toda pode ser atribuída a esse quadro infeccioso, séptico, subagudo, típico das endocardites. Obrigado. Eu vou chamar o professor Geraldo Brasileiro, que levantou a mão. Professor Geraldo, é um grande prazer tê-lo aqui, e o senhor tem a palavra. Faça favor, pode entrar. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas novamente. O agradecimento pelo convite para estar aqui com vocês, como sempre, aprendendo muito, né? Então, é uma satisfação muito grande para nós podermos retomar e participar novamente dessa atividade tão importante. Eu também queria cumprimentar o Marcelo e a equipe que realizou, né, a necrópsia. Mais uma vez, mais um exemplo de uma necrópsia bem feita, bem documentada, cuidadosamente examinada do ponto de vista macro e microscópico. E, claro, eu também tenho algumas pouquíssimas considerações, o Luiz já chamou a atenção. Em primeiro lugar, então, só ressalta
a importância, isso muito mais, né, para os clínicos, da dificuldade do diagnóstico confirmatório definitivo de endocardite. A endocardite infecciosa é uma doença realmente, né, que quase sempre, né, representa um grande desafio de diagnóstico. As manifestações são muito variadas e até a confirmação definitiva realmente não é fácil. E estamos diante de um caso como esse. A suspeita foi feita, né, corretamente, no momento oportuno, a propedêutica realizada, e o que nós constatamos na necrópsia, o Aloysio chamou atenção, a necrópsia foi confirmatória disso. Me chamou atenção também, o Aloysio, que não é um quadro bem característico, típico, como a gente costuma ver, de endocardite infecciosa. Tem o processo infeccioso, tem a destruição, mas faltaram as vegetações, aqueles trombos, aquela coisa toda. E outra coisa interessante é que comprometeu, ao mesmo tempo, tanto o coração direito quanto o coração esquerdo, né, muito mais o direito do que o esquerdo, com as lesões na válvula tricúspide, no endocárdio, mural, e esse processo se estendeu de maneira muito intensa em todo o coração. Já por fora a gente viu que tinha uma pericardite mesmo, de padrão purulento, ou seja, um processo infeccioso que muito provavelmente, como foi a interpretação, iniciou-se no endocárdio e aí se estendeu às demais partes do coração e causou essa devastação toda que nós vimos. Curioso também, o Aloysio chamou a atenção, é que não havia no coração algum fator de risco predisponente para essa infecção. Não tinha anomalia congênita, não tinha outros defeitos, catéter, CDI, não era usuário de droga injetável, ou seja, é um caso pouco típico, né, de endocardite que apareceu prioritariamente no coração direito. E a porta de entrada, aí é claro que do que a gente tem do conjunto todo, a observação mais correta é exatamente que tenha vindo daquela lesão, né, vulvar. E nesse ponto, desde o início da apresentação pelo Fernando do caso, me intrigou bastante, e aí é um aspecto, né, do comportamento social, da dificuldade médica, que a paciente se recusava terminantemente o que é deixar examiná-la, né, nessas partes íntimas, e o que pode, né, no meu modo de ver, ter acontecido, que essa lesão evoluiu há algum tempo, não foi diagnosticada, não foi tratada a infecção inicial, e chegou nesse quadro devastador. Então, é outra situação importante, né? Quer dizer, é um problema social, cultural das pessoas, principalmente, né, das mulheres, que muitas vezes não permitem o exame completo. Nesse caso, eventualmente, o diagnóstico bem cedo, bem precoce dessa infecção vulvar poderia ter propiciado um tratamento adequado dela. Outra coisa, e também na minha experiência, na nossa experiência aqui na UFMG, o diagnóstico, Fernando, etiológico dessas infecções não é fácil. Desde o início eu estava, né, pensando, e foi cuidadosamente examinado, pelo menos não havia nenhum sinal de fungo. Tudo indica, né, Marcelo e Aloysio, que a infecção é bacteriana. Identificar as bactérias não é fácil, e eu recebo uma certa quantidade de peças, né, de cirúrgicas e, eventualmente, necrópsias de coração, de endocardite. A definição do agente etiológico muitas vezes não é fácil. O Gram pode ajudar, particularmente nos casos quando é Gram positivo, que a gente vê sem dúvida, sobretudo, como o Luiz chamou atenção, quando tem colônias, mas quando não se formam colônias bacterianas, é muito difícil identificar a existência de bactérias, principalmente as bactérias gram-negativas. E aí eu aproveito para perguntar, né, ao Luiz ou ao Marcelo, se eles têm experiência, como é que é numa situação como essa, se na sala de autópsia existe procedimento rotineiro, regular, de colher amostra para estudo microbiológico das lesões. A gente sabe que não é fácil, a gente faz algumas vezes aqui, a questão da contaminação é muito preocupante, as condições que a gente colhe a amostra não são adequadas, mas seria a maneira, vamos dizer, mais efetiva de a gente responder essa questão toda.
E, continuando, depois eu ouviria a resposta deles, mas, continuando, então, o que me chamou a atenção também é que essa paciente, aparentemente, não teria uma outra comorbidade para ter uma infecção tão grave, tão extensa, tão difusa. Eu estou tentando lembrar se eu já fiz uma necrópsia com uma infecção bacteriana tão disseminada, praticamente todos os órgãos apresentavam abscesso, aquela devastação pulmonar, aquela cavitação bilateral, rins, fígado, baço, enfim, uma infecção muitíssimo grave que explica perfeitamente, né, o quadro clínico, a evolução, o choque séptico bem característico da paciente e a falência, né, final de tudo isso. Eu queria só, e é a última pergunta agora, em consideração, que a manifestação inicial da paciente foram dores musculares e articulares. Teria alguma no conjunto, depois de ter completado a necrópsia, seriam apenas manifestações infecciosas de uma doença sistêmica como essa, ou teria alguma outra vinculação com o quadro tão sério que a paciente teve de lesão e de dor articular? Então, essas eram as minhas considerações. Repito, aprendi bastante, vi lesões, né, tão convincentes como essa, uma documentação tão rica. Novamente, agradeço a oportunidade, espero participar de outras vezes, né? Estamos aí para aprender. Um bom dia a todos, muito obrigado e vamos em frente. Aloysio. Posso comentar? Por favor. Bom tê-lo de volta, professor Geraldo, professor Savassi. Alguns pontos aqui, então, para a gente ajudar o Marcelo aí e comentar, já respondendo a pergunta da Luciana. Não temos a rotina de colher cultura no exame de autópsia, o professor Geraldo já comentou, tem as limitações, mas nesse caso poderia ter ajudado. Quando você tem uma infecção purulenta ali, você tem uma perspectiva de que você vai achar, você pode colher no sítio da infecção, com o olhar do patologista, tentar não contaminar, pode ser útil nesses casos, mas a gente não fez e não tem essa rotina. Luciana, a gente examinar olho entra nas situações, que nem a cultura, algumas situações especiais da autópsia, então a gente rotineiramente também não faz, tem uma série de questões aí envolvidas, se fosse um caso tumoral, talvez a gente tivesse olhado. Marcelo comentou sobre a questão dos nervos cranianos, mas não fizemos, não temos a rotina de fazer essa ressecção, até por conta já tinha outros diagnósticos ali para complementar. E aí, finalmente, professor Geraldo, em relação a músculo e articulação, não tinha na autópsia, tá? Então, músculo estriado esquelético representado, não tinha nenhuma lesão assim visível de partes moles, a não ser aquela área de mais flutuação no fundo da úlcera. Articulação, a gente não foi em nenhuma, não tinha clínica, não tinha uma monoartrite, por exemplo, um lugar que a gente pudesse representar. Então, a gente não consegue nem dizer que sim, nem que não, mas provavelmente não. Né? Pelo menos não de forma exuberante. Acho que eu enderecei os principais pontos aqui. Fernando. Obrigado, Aloysio. Com relação à pergunta articular, com relação ao quadro articular que o professor Geraldo levantou, bom, é muito difícil a gente... gostaria depois, até fiquei contente agora que vi que o professor Savassi está presente, se ele quiser comentar isso também, seria um prazer. Mas existe uma entidade na reumatologia chamada reumatismo palindrômico, que geralmente aparece como manifestação paraneoplásica. Mas também a gente pode fazer um paralelo talvez com doenças infecciosas também, que a gente chama de artrite reativa. Então, a princípio, nós achávamos que esse quadro rico articular da paciente, de sintomatologia, na verdade, era muito mais dor do que uma artrite, uma tenossinovite ou uma sinovite. Então, a gente interpretou como sendo uma artrite reativa. A dor muscular nos pareceu, assim, que a paciente pudesse ter algo, agora vendo essa autópsia, até me penitencio, como sendo uma... como chama? Tender points, assim, que seria uma... Me ajudem aí o diagnóstico.
Fibromialgia, né? Fibromialgia? Fibromialgia. Até a gente chegou a levar isso em consideração, que a paciente tinha um quadro depressivo prévio, então interpretar a dor muscular, sem CPK elevada, sem nenhum processo clinicamente detectável, ficou difícil. Mas ficou como sendo, professor, como sendo uma artrite reativa e um quadro para-infeccioso. Professor Savassi, muito bom dia. Prazer em vê-lo. Bom Se dia. quiser fazer algum comentário, vai ser um prazer ouvi-lo. Bom dia, Fernando. Está me ouvindo? Perfeitamente. Bom, eu perdi um pouquinho no início, por questão aí de acesso, então eu queria só fazer duas perguntas. Primeiro, a idade da paciente, e segundo, se ela tinha mesmo a candidíase oral. Ela tinha 47 anos e candidíase oral ficou... Nós não fizemos o diagnóstico microbiológico, mas tinha umas lesões orais e que melhoraram com o uso de nistatina tópica. Não, esse é um caso surpreendente. A sensação que eu tenho é que ela chegou tarde ao hospital universitário, né? E a evolução demonstra isso. Porque esse tipo de autópsia é um tipo de autópsia que deveria ser muito observado na época do Morgane, na era pré-antibiótica. Um paciente com uma infecção bacteriana sistêmica, com abscessos múltiplos em vários órgãos, né? Se ela tinha realmente uma candidíase oral, a gente pode suspeitar de que essa paciente tivesse algum tipo de deficiência imunitária. É possível, né? É possível. Mas não houve confirmação da candidíase, mas de qualquer maneira, se a candidíase tivesse surgido depois dos antibióticos, seria explicado em função da antibiótico-terapia, favorecendo a candidíase. Mas parece que foi anterior, né? Então, eu não sei se essa paciente, para ter uma evolução tão violenta, ela poderia ter alguma deficiência imunitária. A literatura médica, os livros, revistas dividem as pessoas, geralmente, né, em duas categorias: as que são imunocompetentes e as que não são imunocompetentes. Eu acho isso um grave equívoco, não aceito, quer dizer, humildemente, que não aceito esse tipo de distinção, porque na natureza as coisas não têm esse maniqueísmo, o preto de um lado e o branco do outro, né? A gente observa, a área cinza chama muita atenção, né? Eu não consigo dividir, a Covid-19 mostrou muito bem isso, né? Eu vi pacientes com comorbidades que tiveram um simples resfriado, né, provocado pelo SARS-CoV-2, e pacientes sem quaisquer comorbidades, pacientes que eu havia examinado um mês antes e que morreram vitimadas pela Covid-19. Né? Então, uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, não tem uma comorbidade evidente, mas será que em função de polimorfismos genéticos essas pessoas não são mais suscetíveis a determinados tipos de infecção? A gente vê pacientes com pus dentro da cavidade abdominal e que não desenvolvem sepse, outros com infecção aparentemente muito mais simples e que desenvolvem. Então, essa paciente, para mim, né, não seria uma paciente imunocompetente, pelo menos até prova em contrário. Então, essa é uma primeira observação. Em relação ao exame ginecológico, eu gostaria de fazer uma pergunta. A paciente não aceitou o exame ginecológico ou não foi solicitado o exame ginecológico? Não houve, foi solicitado o exame ginecológico e, infelizmente, ele não foi realizado. Não por objeção da paciente. A equipe foi chamada... Porque me ficou a impressão que a paciente se recusava, né? Sim, professor, ela se recusou isso antes da internação. Antes da internação, mas isso, não durante internada foi solicitado e não foi realizado.
Isso foi pena porque o exame ginecológico é uma parte do exame físico, né, do exame clínico. E o exame clínico, principalmente para nós médicos velhos, é extremamente importante, né? Então, isso foi solicitado, mas infelizmente não foi feito. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui é que não foi examinada, as femorais não foram examinadas porque o técnico não quis, né? Eu acho que isso é algo que precisa de ser revisto, né? Isso não é questão de querer, né? Um exame tem que ser feito, né? Eu lembro, o mestre do professor Bolhoro, o professor Franco, lá na Itália, ele mandou retirar os relógios da sala de autópsia, porque a autópsia tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Então, ele mandou remover os relógios da sala de autópsia. Então, eu acho que um técnico, né, não aceitar, né, descer até a femoral, que é o termo que foi utilizado aqui, isso, a meu ver, é algo estranho, né? Só mais pequenos comentários em relação às dores articulares e artrite. As manifestações músculo-esqueléticas são muito comuns na endocardite infecciosa e particularmente na endocardite gonocócica, né? Na endocardite gonocócica. E eu me lembro de um caso há muitos anos atrás, que foi apresentado numa dessas reuniões, né, aí com a presença do nosso amigo Fernando Campos, do HU, em que se tratava de endocardite gonocócica, né, a porta de entrada genital, infecção gonocócica. E o último comentário é a respeito do exame clínico, né? Eu não sei quantas vezes foi realizada a ausculta cardíaca nessa paciente, né? Mas eu esperaria encontrar numa ausculta, por exemplo, um atrito pericárdico, um doente com pericardite purulenta, violenta, né? Esperaria encontrar um atrito pericárdico. O atrito pericárdico, no infarto do miocárdio, por exemplo, o atrito pericárdico, às vezes ele aparece, mas ele é fugaz e se não forem feitas auscultas cardíacas repetidas, ele não é detectado. No caso aí, né, uma pericardite já de um certo tempo de evolução, com intenso exudato, quer dizer, eu esperaria encontrar um atrito pericárdico com seus 3 componentes característicos, eventualmente não tem os 3 componentes, mas que o achado auscultatório do atrito pericárdico é muito, muito característico. Então, seriam esses comentários que eu teria que fazer, um caso surpreendente, né? Eu tenho a sensação de que o paciente chegasse mais cedo ao hospital universitário. Acredito que a evolução poderia ter sido diferente. Agradeço o convite, né? E mando um abraço aí ao Fernando, ao Aloysio. O doutor Zé Freitas não pôde comparecer, nem o doutor Everton, mas mandaram um abraço para os colegas e amigos aí de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Savassi. É um prazer vê-lo de novo. Eu queria também fazer um comentário. Agora, em 2023, super recente, foi feita uma revisão dos critérios de Duke para endocardite, né? Para tentar aumentar a chance diagnóstica. Em relação à investigação, a questão um dos critérios maiores, que é a avaliação da vegetação pelo ecotransesofágico, foi acrescentada a possibilidade de fazer uma tomografia de coração ou um PET scan, justamente para esses casos de abscesso ou infiltrado endocárdico que não faz vegetação na válvula. E também foi acrescentado para a questão dos critérios microbiológicos, agora o enterococo entrou como agente típico e tem a possibilidade de fazer PCR além das hemoculturas, né? Justamente porque é uma doença de difícil diagnóstico, como a gente viu aqui, né? E essa paciente ela tomou um monte de coisa, quem sabe ela não tomou também antibióticos, né? O que fez com que essas 8 hemoculturas viessem negativas. Muito obrigado, Luciana. Deixo aberto aí um minutinho para alguém levantar a mão, senão a gente termina a reunião. Tá bom. Então, muito obrigado, Luciana. Obrigada, na nossa parte, a gente pode terminar. Você que sabe. Obrigada, pessoal.
Até a próxima. Até.